Bom dia, uma abençoada semana, mais uma semana começando, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para fazermos a diferença nesta terra. Vamos aguardar. Bom dia, Bruno. Bom dia. Esperar um pouquinho os nossos amados chegarem e nós vamos começar. Eu sei que entra um período de férias, aí, né, os horários modificam um pouquinho, mas eu sei que muitos ouvem depois e nós vamos começar o que Deus tem pra gente nessa semana. Eu falo que todos os dias Deus tem uma pérola preciosa para colocar nas nossas mãos, para nos dar. E eu sei que não vai ser diferente essa semana. Mais uma pérola, Deus ele vai acrescentar na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês de uma palavra. Eu sempre falo com vocês, eu tenho um grupo de WhatsApp, de devocional. E esta semana, durante alguns dias, até o último dia do ano, Deus ele colocou muito forte ao meu coração algumas situações que nós vivenciamos e muitos se apavoram, né? Ai meu Deus, 2024 acabou. E às vezes se frustra, fala, nossa, acabou 2024 e eu não fiz quase nada, eu não tomei nenhuma atitude, eu não deixei que nada, né? Não mudei nada do que eu queria mudar. E a gente começa, né? Tão engraçado, eu sou um pouco doceira, bastante, né? E ontem eu compartilhando com uma pessoa, ela disse assim pra mim, 2025 tá aí você muda. E não é, né? Eu sei que o 2025 é só uma consequência, é uma virada e continua. E eu continuo colhendo aquilo que eu plantei em 2024, em 2023, mas eu também posso viver mudanças na minha vida, né? Eu sei que para muitos essa mudança de ano acaba sendo um impulsionar, né? Do fazer diferente, precisa desse impacto, né? Eu vou fazer diferente. Então, para quem, né, precisa disso, então dentro de poucos dias estamos em 2025. Mas se você entende que a mudança ela pode começar hoje, então Deus, cada dia, ele vai falar algo com a gente, de mudanças, de comportamentos que nós precisamos ter diferentes. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre um comportamento que às vezes nós trazemos para o nosso ano, né? Trazemos para a nossa vida e muitas vezes esse comportamento ele pode gerar em nós, né? Se nós não realizarmos, ele pode gerar em nós uma frustração. E hoje eu quero falar com vocês sobre procrastinar. E eu quero deixar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então a palavra do Senhor, ela deixa muito claro. Deus, ele dá semente àquele que vai semear, é aquele que vai cuidar. O que adianta eu ter um saco de sementes na minha casa se eu não sei o que fazer com ela? O que adianta eu acumular sementes se eu não vou plantar? O porquê ter? Então a palavra do Senhor ela deixa bem claro pra gente que Deus ele dá a semente para aquele que vai semear. E a gente traça um paralelo na palavra do Senhor que está em Mateus 25, que é a parábola dos talentos.
o senhor, né, de uma grande plantação, ele sai e ele deixa, né, assim, 5 talentos para um dos seus empregados, 2 talentos para outro dos seus empregados, seu empregado, e 1 talento para o outro. E ele fala assim: olha, quando eu voltar, eu quero ver eu quero ter de volta esses talentos. E a palavra do Senhor, o Senhor ele falava muito com os discípulos em parábolas. E o que acontece? Quando esse Senhor volta diante dos seus empregados, aquele que tinha 5 talentos, ele ganhou, né? Ele fez com que esses 5 talentos se transformassem em mais 5. Aquele que tinha 2 talentos, ele ganhou, né, mais 1. E aquele que tinha 1 talento, ele vira para o seu senhor e ele fala assim: olha, devido, né, a Bíblia relata que aquele senhor ele era muito enérgico, e ele fala assim: olha, eu fiquei com medo de perder os talentos, o talento que o Senhor havia me dado, e eu guardei. E a palavra do Senhor, ele diz assim: olha, com medo de perder, cavou no buraco. E quando o Senhor chegou, né, ele vai e fala isso. E aí a palavra do Senhor diz: a quem tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que não tem, lhe é tirado. E então ele não fez nada, né? Guardou aquilo que ele tinha. E o que o Senhor ele fala muito forte ao meu coração para a gente pensar no decorrer desta semana: o que nós temos feito da nossa vida? Será que a gente tem multiplicado as sementes? Será que nós temos plantado? Será que nós temos cuidado daquilo que está nas nossas mãos? Ou nós temos procrastinado, tem deixado para amanhã? Quantas coisas você poderia ter feito, né? Mas às vezes você fica assim: ai, amanhã eu faço. Ou você se conforta em dizer assim: nossa, eu tinha tanto que fazer isso. Eu sei que tem dia que a gente está cansado e fala: ai, hoje eu não quero fazer nada, né? Mas existem situações da nossa vida que a gente precisa ter atitude. Nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes o que falta em nós? Esse posicionamento. Então, passa 1 mês, passa 2, passa 3, passa 4, o tempo vai passando e nós não tomamos atitude em dizer: não, eu preciso fazer isso. Isso precisa acontecer na minha vida. Então, existem situações na nossa vida, às vezes nós nos frustramos, às vezes nós nos sentimos mal diante de tudo e de todos, e às vezes nos sentimos mal conosco mesmo. Mas por quê? Por falta de posicionamento nosso, por falta de postura. Eu precisava fazer isso, eu tinha que fazer isso, mas eu não faço, mas eu não fiz. Então Deus ele vem pra gente como ele trabalhou com os discípulos nesta palavra. O que você tem feito com as sementes que você tem nas suas mãos, com aquilo que você tem, o que Deus tem dado a você, né? O que você conquistou. Eu pensei assim, às vezes a gente olha para uma coisa na nossa casa, vou falar algo muito simples, eu olho para o meu guarda-roupa e falo: nossa, eu preciso tanto arrumar esse guarda-roupa, nossa, daqui a pouco esse guarda-roupa vai cair em cima da minha cabeça, mas eu não arrumo. Nossa, eu preciso tanto conversar com determinada pessoa, eu preciso tanto fazer alguma coisa, mas eu vou e não faço. E aí nós vamos deixando tudo isso na nossa vida, tudo vai virando um tempo de bagunça, de frustração. Então eu queria que nessa semana você olhasse aí para dentro de você e pensasse um pouquinho, né? O que eu tenho feito? Será que eu tenho tomado atitude diante da situação, diante daquilo que eu tenho que fazer, né? Existem coisas que é você que tem que fazer. Existem coisas que sou eu que tenho que fazer. Não adianta eu ficar olhando, né? E não tomar atitude. Eu preciso fazer. É a mesma coisa assim: eu queria tanto tal coisa, tá? E o que eu tenho feito?
Às vezes é o querer que passa. Existem querer na nossa vida que a gente fala assim, ai, eu queria, mas não quero mais. Pronto. Mas às vezes nós ficamos ali, choramingando, nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos pessoas frustradas. Mas por quê? Porque nós não temos atitude. Então, eu sei que a palavra do Senhor, ela fala assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de falar e há um tempo de ficar calado. Então, eu entendo que há momentos na nossa vida que nós temos que ficar quietinhos. Mas às vezes nós ficamos quietinhos tempo demais. Como que eu sei que quando o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, nada vai mudando e nós vamos nos frustrando? Então, pensa um pouquinho, nesse ano que está findando. Como tem sido a sua postura? Será que você tem olhado para as situações da sua vida, independente da situação, seja ela emocional, seja uma situação física, seja uma situação de organização, às vezes até mesmo organização da tua vida, do seu cronograma, da sua rotina, e nada. Então você olha para aquela situação, você até fala, nossa, precisava fazer alguma coisa, mas não tem feito. Então não procrastina esse seu posicionamento. Eu lembro que veio agora uma passagem também de Davi, quando o pai de Davi, Jessé, chama Davi para que ele levasse alimentos para os seus irmãos no arraial. E o que acontece? A palavra do Senhor fala que Davi, ele acorda muito cedo, pela madrugada, ele vai até o arraial, até o acampamento, e tudo começa, um diferencial começa na vida de Davi, a partir do momento que ele chega naquele acampamento e que ele se depara diante do gigante, diante de Golias. E às vezes nós temos gigantes aí na nossa vida, nós olhamos para gigantes, está se tornando um gigante já. Por quê? Porque nós não resolvemos. Então, Davi, ele se depara com um gigante. Mas e aí? Ele amedronta diante desse gigante? Ele recua diante desse gigante? Ou ele vai e ele se posiciona? Então é isso que o Senhor, ele fala para nós. Será que nós temos olhado para gigantes e recuado? Ou nós temos olhado para esses gigantes e temos dito, não, peraí um pouquinho, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso tomar uma atitude. Então assim, a hora que virar o ano, o mês que vem, domingo que vem, semana que vem, isso vai passando, gente, o tempo voa, A gente fala assim, é assustador. E a palavra de Deus fala que se os dias não fossem mesmo abreviados, nós não suportaríamos. Então os dias, eles têm passado muito rápido. E o que você tem feito da tua vida? O que eu tenho feito da minha vida? Será que eu tenho feito aquilo que veio ao meu coração? Então é um guarda-roupa para arrumar? Organize esse guarda-roupa. É algo que você precisa organizar na sua vida emocional. Mas eu vou deixar porque não tá bom, mas também, e depois eu vou até, não sei. Aí fica, isso passa meses, passam anos e a situação é a mesma. E na sua vida espiritual, tá? São atitudes. E eu volto a dizer, são atitudes que ninguém pode tomar por você. Aquele senhor, quando ele entrega os talentos na mão daqueles homens, era para eles cuidar. Então, Deus, ele está dizendo para a gente, olha, eu entreguei a você vida, eu entreguei a você talentos, eu entreguei a você condições, capacidade. E o que você tem feito com elas? Porque às vezes assim, a gente aprende a reclamar, a gente aprende a se lamentar, às vezes a gente aprende a viver num vitimismo.
Ai, se eu tivesse o dinheiro que ele tem. Ai, se eu tivesse a casa que ele tem. Ai, se eu tivesse o carro que ele tem. Ai, se eu tivesse a família que ela tem. E o que você tem feito? Será que você cuidaria? Será que se Deus hoje te desse um outro carro, você cuidaria dele? Porque às vezes nem o que você tem, você está cuidando. Será que Deus, se desse um outro relacionamento para você, você cuidaria melhor? Será que se Deus desse a você uma outra casa, você cuidaria melhor? Será que se Deus desse a você uma oportunidade, se você recebesse uma oportunidade até mesmo com a sua vida, você agiria diferente? Então é isso, nós precisamos entender. Deus já colocou nas nossas mãos. Deus dá semente àquele que semeia. Então, você tem semeado? Será que você tem cuidado das sementes que Deus te deu? Ou elas estão perdidas? Ou você tem procrastinado esse tempo, essa atitude de fazer? Então, quantos talentos tem nas suas mãos? Quantas situações nós somos capazes? Quantas coisas nós podemos fazer nesse dia? Por mais que o tempo passa, quantas atitudes nós podemos tomar? Não deixe para amanhã, não. Não deixe para fazer um outro dia o que você pode fazer hoje. Não deixe, mas agora é só mais uma semana e acabou. Quantas coisas eu posso fazer? Quantos tijolinhos eu posso carregar até o dia 1º de janeiro de 2025? Pensa aí, nas palavras, nas promessas, no que você falou, no projeto que você fez. Nós fazemos projeto de vida todo início de ano. E o que você tem feito, do que você escreveu no seu projeto, do que você escreveu para o ano de 2025, o que você tem feito para mudar essa situação? O que você tem feito para ser diferente? Tem feito alguma coisa? Ou tem mantido na mesma situação? Davi acorda cedo e vai para o arraial. Nós vemos o que os homens que foram entregues os talentos, um multiplica, o outro multiplica e o outro enterra. E aí, será que você tem cavado o que Deus colocou nas suas mãos, guardado, por falta de atitude? Então, é o que o Senhor colocou no meu coração. De repente você pode falar, nossa, acho que a Aline tá brava. Não, é isso. Às vezes a gente precisa levar um chacoalhão. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem muitas atitudes que nós temos que tomar e que ninguém pode tomar por você. Então, você sentiu que foi um tempo de silêncio, um tempo de ficar quietinho, um tempo de descansar? Tá tudo bem, mas agora levanta. Levanta, vai, tem atitude, faça o que precisa fazer, mas não procrastina esse tempo de organização. Não procrastina aquilo que precisa ser feito e que é você que precisa se posicionar. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amanhã continuaremos no nosso WhatsApp. De repente, se você quer fazer parte, para você ver atitudes, posicionamentos, pedras, como Davi pegou pedras e lançou no gigante. Pedras que a gente precisa tirar do nosso caminho. E essa primeira pedra é: não procrastine, resolva, tenha atitude, pegue a semente, plante e cuide dela. No nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e guarde isso no seu coração. Que sejam pérolas para a nossa semana, para o nosso início de ano, no nome de Jesus. Deus abençoe, o que a minha Ivanete escreveu, é isso mesmo, não deixar para amanhã, né? Dá para fazer? Faça. Ah, não consigo fazer tudo hoje, não tem problema, né?
Vai fazendo. Cada dia, cuide um pouquinho desta semente. Deus abençoe. Um Feliz Natal, um abençoado e Santo Natal para todos vocês. E que a infinita graça do Senhor seja derramada sobre nós. E eu sei que antes de findar o ano nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Que Deus ele vai nos dar mais uma oportunidade de estarmos juntos. Ficam com Deus, eu vou orar por você, meu copinho com água está aqui. Paizinho querido, nós te agradecemos e te louvamos por este momento, por esse dia, por esta palavra. Que o Senhor venha cuidar de nós. Eu sei que o Senhor cuida, Pai. Mas as sementes que estão nas nossas mãos, que nós não venhamos enterrá-las, Senhor, mas que nós venhamos semear, que nós venhamos cuidar para que haja multiplicação, Senhor. Pai, não dá para a gente ficar em uma frustração se nós não temos atitudes. Por isso, Senhor, eu entrego diante do Teu altar a nossa vida, a nossa família, Senhor, a nossa semana. Pai, tudo que nós vamos fazer, que Teu doce Santo Espírito venha cuidar de nós. Pai, fica conosco, consagramos este copo com água, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vi que a Aninha entrou depois. Aninha, Deus abençoe. Que a infinita graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. É assim que o nosso Salvador veio a este mundo. Esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, no nome de Jesus.